Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje eu tenho a enorme satisfação de reencontrar mais uma vez o meu amigo Dr. Jacques Buchatsky, diretor e fundador da mesa de debates de direito imobiliário, um advogado de grande renome. Dr. Jacques, muito obrigado mais uma vez por estar aqui para nos conceder essa nova entrevista. Alexandre, é sempre uma satisfação estar aqui, parabéns, realmente renovado pelo blog, pelo teu trabalho, acho bacana mesmo. Muito obrigado. Hoje a ideia é tratar um pouco a respeito de um tema bastante discutido que diz respeito às garantias na lei do inquilinato, né? Doutor Jacques, a lei 8.245, ela traz 4 hipóteses de garantias locatícias, né? Quais são elas? Então, vamos lá, são as tradicionais: fiança, que é o fiador, o seguro de fiança locatícia, que se divulgou desde 91 com essa lei, a caução, que abrange a caução imobiliária, abrange o depósito em dinheiro, abrange os títulos de capitalização. E houve um acréscimo, que é o item 4, inciso 4, que é a cessão de cotas de fundo de investimento, que já adianto que nunca ninguém viu. É o Gasparzinho da lei. Sim. Então, nunca ninguém viu, mas está na lei. Está na lei. Hoje em dia, qual a garantia que você pode dizer, você que é um dos grandes conhecedores da lei do inquilinato, quais as garantias na locação comercial e na locação residencial que as partes têm se utilizado com maior frequência? Então, vamos lá. Na residencial, aqui no estado de São Paulo, é muito bem pesquisado pelo próprio Secov de São Paulo. 50% das locações residenciais são celebradas com fiança ainda. Cerca de 25%, algo por aí, com seguro de fiança locatícia, cerca de 20% com caução, que engloba aquele depósito, etc. E algo entre 5% e 10% você vai falar, pô, não fechou a conta. Porque é mais ou menos, né? Sem qualquer garantia. Dentro da comercial não existe uma pesquisa tão assertiva assim. Mas a sensação é que se use bastante ainda a fiança. É curioso porque é uma fiança, em geral, do próprio sócio da empresa. O que não é absolutamente proibido, não tem qualquer problema legal, mas talvez tenha um problema aí atuarial, ou até de economia, de cadastro, né? Porque quando a minha empresa quebrar, provavelmente eu quebro junto. O que adianta a minha fiança? Certo. Mas continua sempre corrente. A caução é muito utilizada no comercial, curiosamente. Caução em dinheiro? Não, em títulos. Em títulos. Em títulos de capitalização. Especialmente porque muitas empresas são novas. Vou imaginar a grife que você quiser chegou da Europa para cá para se instalar. Ela é nova aqui, não tem tradição aqui, não tem muitas vezes sócio aqui. Quem é o fiador dela? Ninguém. Então ela acaba celebrando com títulos de capitalização. É uma solução que tem sido dada por aí. E óbvio, seguro fiança, que especialmente na locação comercial é muito interessante, porém, quando você faz uma locação comercial, você faz mais contas do que na residencial. Na residencial, eu quero morar aqui, ou preciso morar aqui, e vai que vai. Na comercial, o empresário mede demais as coisas, que é um mistério. É isso que ele tem que fazer mesmo. Então, ele faz muita conta. E quando ele faz conta, ele começa a achar caro o seguro fiança. Porque ele precisa ser renovado anualmente. Todo ano, naturalmente. E isso é um custo a mais. Numa época que você só vê placa de aluga-se por aí. Claro. Bom, doutor Jacques, um outro ponto é o seguinte, hoje em dia nós temos essas 4 garantias, vamos dizer, garantias típicas. Né? Garantias típicas previstas ali expressamente na Lei 8.245. Será que as partes não poderiam firmar ainda assim, eventualmente, em razão da liberdade contratual, né, do princípio da autonomia privada, as partes firmam um contrato de locação, mas tem por objetivo que a garantia seja uma garantia que não são essas previstas expressamente na lei do inquilinato. Enfim, que as partes optem. Isso não seria permitido? A lei traz alguma restrição? É interessante isso, interessante. A lei proíbe
a dupla garantia. Já vamos chegar nisso. Então é proibido ter fiador e seguro. Fiador e calção, calção e seguro. Isso é proibido. A gente depois pode até voltar nisso. Nada impede o que a gente chama de garantias atípicas. Na verdade, o que a gente tem é que dar uma roupagem nelas que fique dentro dessas grandes garantias, o que não é complicado. Olha que interessante, eu vi algumas vezes em hospitais, hospital locatário, o hospital tem uma grande fonte de renda, que é, ou pelo menos de entrada, se dá lucro ou não é outra história, mas que entra, que é o dinheiro do fundo do plano de saúde. Perfeito. Então o plano de saúde, todo mês vai lá e dá X mil reais paga, né? Ninguém dá nada. Paga X mil reais. Que garantia que eu vi contratada, nem foi ideia minha, mas achei bacana. A garantia contratada foi uma espécie de gestão, de calção desses recebíveis do plano. Então, todos os valores a serem pagos pelo plano X para o hospital Y entravam numa conta gerida por um banco qualquer, o custo dessa gerência é muito baixo, e quando batesse em 2 vezes o aluguel, era liberado o dinheiro. Enquanto não batesse, o dinheiro ficava lá. E é uma garantia super sólida. Super sólida, porque para não haver o pagamento, precisaria quebrar o plano, o banco, não vai acontecer. Como é que eu daria o nome disso? É uma espécie de uma calção com velocidade, algo assim. É um jeito que as pessoas fazem. Dentro da calção também, é interessante a calção de máquinas. Perfeito. Em algumas situações, é muito interessante. Então, isso aí eu vi no Instituto de Tomografia. Um tomógrafo é coisa de $1 milhão. É muito mais caro, às vezes, do que a própria casa onde ele está instalado. Então, é uma boa garantia. Por que não uma garantia com este bem? Tomados os cuidados todos, registros, etc. Mas é uma boa garantia que tem sido aceita e também nunca vi ser executada. Imagina assim um jornal, se eu pudesse tomar como garantias rotativas, aquelas máquinas imensas. Com certeza. Não tem nada mais caro do que aquilo, né? Claro. Acumulação de garantias. Você tocou num ponto que é interessante e eu acho que a gente está no momento de discutir. Realmente, como você bem disse, a lei expressamente ela proíbe. Né, essa acumulação de garantias. A ideia que se tem é quando o legislador instituiu a Lei 8.245, pensando talvez na locação residencial, ela não queria dar entraves para que o inquilino pudesse alugar o imóvel, ou seja, uma garantia suficiente. Mas a gente está tratando, muitas vezes, a gente tem locações empresariais imensas. Será que não faria sentido? Né? E ainda, às vezes, o próprio inquilino fala, eu tenho várias modalidades de garantia. Eu posso oferecer mais do que uma. E a parte, o locador fala, eu quero mais do que uma, ótimo, mas a gente não pode, porque há uma... É um problema. Né? É um problema. Você escreveu o livro do Build to Suit. Sim. Que está na lei como locação. Sim. Tem todas as divergências doutrinárias, etc. Exato. Mas, bem ou mal, está na lei como locação. Eu celebro um contrato de Build to Suit. Não tem contrato de Build to Suit barato. Claro. Tem construção, vou construir. Não tem como ser barato. Né? E só posso dar uma garantia, só posso ter um fiador. Não seria interessante para todo mundo que eu pudesse dar um fiador, mais um seguro, mais uma... sei lá. Claro. Que for lá no negócio, né? Isso seria, a rigor, né, atrapalhado pela lei. Então, uma notícia interessante é que está sendo discutida uma alteração legal nesse sentido, em específico para o comercial, porque a gente ainda trata a locação não comercial, então a residencial, com um pouco de cuidado. É um cuidado que me parece anacrônico, contraproducente mesmo, mas ainda se tem um pouquinho de receio de falar do assunto, então as pessoas não falam. Tá bom. Mas, de fato, seria muito interessante abrir isso e permitir outras locações. E você tocou no ponto correto. A lei, quando ela foi feita, um dos grupos de pressão legítima, nós estamos em época aí de ver muita pressão ilegítima, então a gente fica achando que tudo na feitura das leis é ilegítimo. Não é verdade em absoluto. Sim. Né?
Tanto é que eu estou falando muito mais do que o nosso amigo que saiu na televisão que falou pá e pum, né? Não, claro. Estamos conversando. Exatamente, estamos justificando. Estamos falando, A com A, B com B, né? Então as pessoas sabem fazer isso. Na época, um dos grupos legítimos de pressão era o movimento dos inquilinos intranquilos. Tá. Olha que coisa curiosa. Existe um movimento liderado aqui em São Paulo que se preocupava com os inquilinos que iam ser despejados, inquilinos residenciais que iam ser despejados se houvesse uma lei muito maluca. Esse era o medo deles. Esse movimento é o responsável por essa situação de proibir a dupla garantia. É daí que vem aquela história do aluguel por 30 meses. Vem daí. Denúncia vazia, denúncia cheia. Vem daí essa história. Que, na época, pareceu válido para todos os parlamentares, para o presidente, etc. E hoje ficou velho, ficou ultrapassado. Né? Hoje já não se interessa ninguém mais por isso. Eu acho que a dupla garantia, como o pessoal chama, vem vindo. Não tem por que não vir. Não tem qualquer argumento econômico, lógico, etc. E não existe mais. A gente está falando disso. A primeira vez que eu escrevi um artigo sobre locação, eu não lembro qual era o tema, mas eu lembro a consequência. Escrevi qualquer coisa, aí saiu no Estadão, naquela época. E tinha um desenhista que fazia uma charge em cima dos artigos de direito. Então, né, eu acho que eles não queriam botar minha fotografia, não sei e acessar as vendas, né, não sei. Então tinha lá uma charge. E como era sobre locador e locatário, ele desenhou o locador como um gordão, rico, um tubarão, e o locatário pobrezinho. Passou, não tinha nada a ver com o artigo, ficou. Foi publicado, 2 dias depois me liga uma senhora. Olha, eu sou locadora, vi seu artigo, achei muito errado o senhor desenhar o locador como tubarão. Como se tivesse... Falei, olha, eu não sei desenhar, mas eu concordo com a senhora. Você sabe que muitos anos depois, a USP fez uma pesquisa para saber quem era locador, quem era locatário em São Paulo. Em São Paulo. E descobriu que não era mesmo verdade que o locador residencial fosse assim mais rico do que o locatário residencial. Tem qualquer dia a gente pode falar sobre esses números que são válidos até hoje, bem bacanas. Qual é a consequência disso tudo? O locatário teria muito mais a oferecer e facilmente garantias. Talvez muitos locatários adorariam pagar antecipado o aluguel e ter um desconto, com certeza, que a lei proíbe. Então tem um monte de coisas que podem ser mudadas sim. Ainda a respeito da garantia locatícia, aqui nós conversávamos num ponto que eu achei muito interessante. Atualmente, alguns proprietários, porque a ideia que se tem é que o contrato sempre tem uma garantia, claro, né? Atualmente, você tem me dito que alguns proprietários preferem que aquele contrato de locação prossiga sem uma garantia, ou ainda seja firmado sem qualquer tipo de garantia? É verdade. Se eu me alongar, você me proíbe, me corta, mas eu acho muito importante esse ponto. Sim, a lei trouxe um prêmio para o mercado, no meu ponto de vista, que foi o seguinte: quando a locação for sem garantia, a falta de pagamento do aluguel vai motivar uma ação de despejo por falta de pagamento, igualzinha a qualquer uma. Perfeito. Porém, com uma liminar. Em 15 dias, o inquilino está fora do imóvel. Na prática, devido a demoras de fora, etc., dá uns 2 meses isso. Teoricamente é 15 dias, na prática dá uns 2 meses aqui em São Paulo, mais ou menos. Qual é a vantagem disso? O locador sabe que se perder, ele perde 2 meses de aluguel, põe no mercado de novo. Agora, por que eu acho que é um prêmio para o mercado? Porque a lei falou, olha, a enorme maioria das pessoas aluga e paga o aluguel. Sim. Isso é um mito. Eles pagam o aluguel. Sabe quantas ações tem por mês em São Paulo? Não. Então, tem mais ou menos, um número redondo, de 1.600, 1.800 despejos por falta de pagamento por mês em São Paulo. Numa cidade gigante como São Paulo. Nós devemos ter aqui tranquilamente 1,5 milhão de locações.
É zero isso aí. É zero. É zero. As pessoas pagam sim. Óbvio, eu posso ter uma dor de barriga e atrasar meu aluguel. Pode acontecer. Mas pagam sim. Por que punir todo esse mercado e obrigá-lo a procurar fiador? Uma brincadeira que a gente sempre faz olha, classe, quando você está dando uma aula, quem topa ser fiador do colega aqui? Fica todo mundo... É verdade, finge que não escutou. Quem ouve, né? Eu tenho que procurar fiador, tenho que pagar seguro-fiança, tenho que pagar um depósito ou pagar uma garantia qualquer. Para quê? Aluga. E se não pagar? Rua. Ótimo. Isso aí foi uma benção. Eu ouso dizer que isso aí foi inventado dentro do próprio judiciário. Os primeiros a falarem sobre isso foram próprios juízes. Aliás, tem uma coisa curiosa nessa lei, que Na 12.112 que fez essa alteração. Ainda na 8245, viu? Na 8245, ela é muito curiosa. Se você fizer... Quem me fez ainda foi o antigo desembargador Boris Kaufmann, foi um dos redatores da lei. Se você pegar as ementas do tribunal da época, que era o segundo Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, e mais os do Rio de Janeiro, que foi basicamente feito por esse pessoal, se você pegar os entendimentos da jurisprudência, você descobre que está tudo na Lei 8245. É uma lei feita realmente com base na experiência das pessoas daquela época, que funcionou. Exato. É bacana, né? Como feitura de lei. Hoje, o despejo é rápido, e aí o que os locadores pensam? Poxa, eu quero alugar sem garantia. Vantagem para o locador, tira logo. Vantagem para o locador, aluga rápido. Não tem que ficar esperando a aprovação de cadastro de sabe Deus quem, né? E às vezes não tem mesmo a garantia. Não tem. Às vezes é uma pessoa que tem um salário bom, mas é uma pessoa simples, enfim, que não quer encher o saco de alguém para ter uma fiança, enfim. E vem cá, né? Às vezes você olha no espelho e fala, pô, quem seria meu fiador, né? Exatamente. Eu não sei. É isso mesmo. Doutor Jacques. É isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela brilhante entrevista. Foi um papo muito descontraído, muito bom. E espero tê-lo aqui em outras oportunidades. Eu espero ser chamado. A provocação é que é sempre boa, viu? Parabéns pelo trabalho, Alexandre. Muito obrigado.